Vacina contra a Covid-19 será aplicada em pessoas com mais de 55 anos com comorbidades. Câmara de Pouso Alegre aprova denominações de logradouros na sessão ordinária desta semana. Comissão da Câmara dos Deputados querem aval médico para a vacinação de gestantes. Museu Histórico Municipal Tony Toledo participa da 19ª Semana Nacional dos Museus. E Prende Pouso Alegre realiza o censo previdenciário. Empregadas domésticas querem prioridade na vacinação. Governo federal libera recursos financeiros para unidades básicas de saúde. Esses são os destaques do Jornal da Câmara, que está no ar. Olá, aqui é o jornalista Lucas Silveira e este é o seu Jornal da Câmara. Uma das categorias mais afetadas pela crise econômica causada pela pandemia no Brasil foi as trabalhadoras domésticas. Em audiência pública promovida pela Secretaria da Mulher da Câmara, a categoria defendeu a aprovação de um projeto que inclui as domésticas entre os grupos prioritários na vacinação. A pandemia afetou a economia do Brasil. No ano passado, a taxa média anual de desemprego foi de 13,5%. Uma das categorias mais afetadas foi das trabalhadoras domésticas. Segundo o IBGE, ao longo de 2020, 1,2 milhão de domésticas perderam o emprego. E as estatísticas oficiais mostram que o rendimento das empregadas também caiu no ano passado. As que não foram demitidas, muitas vezes enfrentaram o risco de contágio pelo coronavírus no transporte público para continuar trabalhando. Agora, a categoria defende a aprovação de um projeto que tramita em regime de urgência na Câmara, que inclui as domésticas entre as prioridades na vacinação. Assim começou a pandemia incluiu a gente na prioridade para trabalhar, né? E agora a gente está pedindo que essa prioridade seja válida para a vacina, porque elas, aqui mesmo, eu moro em Nova Iguaçu, e a maioria trabalha no centro do Rio. Então, elas pegam 3, 4 conduções. Então, ali estão expostas, né? Durante a audiência promovida pela Secretaria da Mulher, representantes dos trabalhadores domésticos criticaram os patrões que não pagam os direitos trabalhistas e não preenchem corretamente os dados do E-Social, o sistema do governo para dar informações das relações de trabalho. A sociedade sabe que a trabalhadora doméstica tem direito. O problema é a falta de punição. A sociedade sabe dessa falta de punição. A sociedade sabe da impunidade. E o fato de ter a certeza da impunidade faz com que essa sociedade faça de conta que trabalhadora doméstica não é um profissional. A coordenadora dos debates, deputada professora Marcivânia, resumiu o que a bancada feminina deve fazer daqui para frente em relação às empregadas domésticas. Então, vamos nos unificar em torno da luta pela vacinação desses trabalhadores e trabalhadoras, na luta pela formalização desse vínculo e na luta pelo respeito de todos e todas. Se você está desempregado, fique atento às ofertas de emprego oferecidas pelo CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a CIPA. Atenção às vagas de emprego oferecidas pelo CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a ACIPA, a Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. Representante comercial autônomo, assistente administrativo, auxiliar de montagem, eletricista força e controle, instalador de sistema de segurança eletrônica, técnico de enfermagem, garçom, gerente logístico, auxiliar de logística, professora de língua inglesa, vendedor, montador de móveis, técnico em segurança do trabalho, analista de PCP, professora assistente de língua inglesa, professora de língua portuguesa, comercial autônomo, auditor interno, eletricista, operador de máquina Sliter, operador de máquina Bradbury, soldador, montador, serralheiro, chapeiro,
montador industrial, eletricista, operador de Munk, técnico de segurança do trabalho, fisioterapeuta, fiscal de loja, motorista com CNH-E, analista de departamento pessoal, analista contábil fiscal, ajudante geral, primeiro emprego, polidor automotivo, vendedor interno, cozinheiro, auxiliar de instalação, auxiliar de almoxarifado, motorista entregador categoria B, vendedor externo, atendente de sorveteria. O CAC fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre, Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera. O horário de funcionamento do CAC é das 9 da manhã às 6 da tarde. Para mais informações, você pode ligar no 3429-6512. Você pode ainda mandar o seu currículo para o e-mail vagascac@gmail.com. CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. O Rotary Clube Pouso Alegre Sul realizará a segunda super feijoada em prol do educandário Nossa Senhora de Lourdes. O representante da instituição, advogado Nilton Oliveira, faz o convite para você. Olá, eu sou Nilton Oliveira e membro associado do Rotary Clube Pouso Alegre Sul. Eu estou aqui para te convidar para a nossa segunda feijoada em prol do educandário Nossa Senhora de Lourdes. O evento será dia 16 de maio, das 11 às 14 horas, na sede do educandário, que fica na rua Adolfo Olinto, número 522, no centro de Pouso Alegre. Os convites podem ser adquiridos com os associados do Rotary Clube Pouso Alegre Sul ou na locadora de veículos Alugue Brasil, que é situada na Avenida Vicente Simões, número 143. Os convites estão sendo vendidos a R$ 40 a feijoada e R$ 35 2 litros de chopp. Espero contar com a sua ajuda e sua colaboração. Um grande abraço. O Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, IPREM, vai realizar um censo previdenciário para o qual estão convocados os servidores públicos estatutários ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura, Câmara Municipal e do próprio IPREM. Karine Palharini conta os detalhes. Esse grupo foi criado para trabalhar com censo previdenciário. O procedimento vai permitir a atualização do Cadastro Nacional de Informações Sociais dos regimes próprios de previdência social, um sistema unificado contendo as informações previdenciárias de todos os servidores públicos do país. O objetivo do trabalho é melhorar a qualidade dos dados cadastrais, combater fraudes, eliminar distorções e assegurar aos servidores benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, salário maternidade e salário família. O chamamento para o censo previdenciário já começou no ano passado, como explica a diretora-presidente aqui do IPREM, Fátima Belani. É isso, né, Fátima? Isso, Karine. Em fevereiro de 2020, nós já fizemos um chamamento dos servidores de Pouso Alegre, com 12 outdoors espalhados por toda a cidade, convocando senhores servidores de Pouso Alegre, atenção para o Censo Geral Previdenciário. Confira no link no site o rol de documentos que você vai precisar preparar. Isso, então, foi feito em fevereiro, mas, em seguida, teve a pandemia. Em março, já deflagrou essa situação, esse quadro de pandemia, e nós precisamos fazer uma reformulação do formato, né, da maneira de captação de dados. Sim, sim. E aí vai ser online. E todas as informações foram colocadas numa cartilha que foi encaminhada, né, a todas as secretarias, aos postos, né, que são as secretarias, para fazer esses encaminhamentos dessas cartilhas para os servidores ativos. E quem são esses servidores que precisam, né, fazer esse censo, além dos ativos? Os servidores aposentados e pensionistas também têm que fazer o censo, têm que participar desse censo geral previdenciário, que vai mostrar, junto com os servidores ativos, concursados, todos os concursados, que vai mostrar qual é a real situação
do Instituto de Pouso Alegre, de Previdência de Pouso Alegre, com relação ao número de segurados que ele tem e seus dependentes. Tem um prazo para isso acontecer, Fátima? O Censo Geral Previdenciário já começou a ser executado aqui internamente, mas para o preenchimento dos dados vai ser a partir de 1º de junho até o dia 10 de julho. E são vários os documentos que precisam ser preparados? Os documentos que precisam ser apresentados estão todos listados no site da Prefeitura, no site do IPREM, no site da Câmara, que vão desde documentos de cadastro pessoal até de serviços anteriores, de relação de dependentes, documentos que comprovam essa dependência. Agora, para esclarecer, quem são os dependentes previdenciários? Os dependentes dos segurados são filhos até 18 anos, os cônjuges e os de união estável que têm essa declaração e os filhos com problemas, né, que tenham dificuldade. Sejam dependentes. Filhos que tenham alguma deficiência. Bom, Fátima, e qual que é a importância do pessoal, então, participar disso quanto antes? A importância é de que o Instituto precisa desse mapeamento, o Instituto precisa conhecer esse cenário, até para propor as formas de equacionamento do déficit técnico, do déficit financeiro, que foi apurado agora em 2021. E isso é fundamental para que a gente comece a ter condições de ver o que vai ser preciso para equacionar, para resolver esse déficit financeiro do Instituto, e aí para conhecer também o rol de segurados que temos, previdenciários que temos no município de Pouso Alegre. O censo deve ser feito no endereço eletrônico www.censopousoalegre.com.br. Na página também é possível ter mais informações sobre o assunto. A importância é para que o IPREM possa ter todas as informações de todos os servidores ativos, os pensionistas e os aposentados, para que a gente consiga fazer o censo de uma maneira para saber qual que é a população que nós temos, qual que é a situação de cada servidor, para que o IPREM, juntamente com a Prefeitura, possam trabalhar junto na questão de manutenção dos cadastros atualizados e de podermos fazer um censo de maneira adequada, visando aos futuros processos de aposentadoria dos servidores ativos e a manutenção dos que já estão aposentados. O censo é obrigatório e o servidor que não fizer pode ter o benefício suspenso. A seguir, vacina contra a Covid-19 será aplicada em pessoas com mais de 55 anos com comorbidades. E mais, Câmara de Pouso Alegre aprova denominações de logradouros públicos na sessão ordinária desta semana. O Jornal da Câmara volta já. Você percebeu que a TV Câmara está com muito mais notícias? Esse é o seu canal com a Câmara Municipal de Vereadores de Pouso Alegre. Na TV Câmara você encontra transparência e democratização da informação pública. TV Câmara de Pouso Alegre. A TV feita para você. Na década de 1940, existia em Pouso Alegre um caminhão-pipa da prefeitura que era utilizado para molhar as ruas centrais da cidade. O veículo chamava a atenção, principalmente das crianças, que adoravam levar um banho da água do caminhão-pipa. Nesta fotografia da década de 40, é possível avistar a garotada na frente do veículo à espera de um banho. Neste outro registro, feito no sentido contrário, é possível ver todos atrás do caminhão para fazer pose e sair bem na foto. Esse caminhão chegou no município na década de 40 e foi adquirido para irrigar as ruas e ajudar a conter a poeira. Aconteceu em Pouso Alegre. Visite o Museu Histórico Tony Toledo, localizado na sede da Câmara Municipal de Pouso Alegre, Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera, e faça uma viagem ao passado. A TV Câmara de Pouso Alegre faz parte de uma rede nacional. São 60 emissoras espalhadas pelo Brasil e mais de 100 cidades em processo de implantação.
Além disso, mais de 300 municípios aguardam a liberação de um canal. O dia a dia do Parlamento pouso-alegrense, os debates entre os vereadores, as propostas de lei, os discursos dos seus representantes na Câmara, sempre ao vivo, as principais decisões para o desenvolvimento da sua cidade. Você só tem aqui, na TV Câmara de Pouso Alegre. Depois da morte por trombose de uma gestante imunizada com a vacina AstraZeneca no Rio de Janeiro, a comissão da Câmara dos Deputados em Brasília, que acompanha o enfrentamento à pandemia, quer que a vacinação de grávidas ocorra só com avaliação e prescrição médica. A comissão da Câmara, que acompanha o enfrentamento da pandemia, quer que a vacinação em gestantes só ocorra com avaliação e prescrição médica. A comissão convocou às pressas debates sobre o tema com a Anvisa, Ministério da Saúde, Instituto Butantan e Fiocruz, motivada pela morte de uma grávida de 35 anos no Rio de Janeiro que teve uma trombose dias após ser vacinada com o imunizante AstraZeneca. Não há ainda certeza sobre a relação entre a morte e a vacina, e se sabe que tromboses são mais comuns em grávidas. Mas por cautela, como é o padrão, a Anvisa recomendou e o governo acatou a suspensão da vacinação para grávidas e também para mães que tenham tido filhos há menos de 45 dias. A inclusão das grávidas entre os grupos prioritários foi definida pelo Ministério da Saúde no final de abril e já havia sido iniciada em alguns municípios. Os representantes do governo vão estudar a proposta da comissão, mas defenderam a decisão anterior de vacinar grávidas mesmo sem avaliação médica e disseram que a vacinação continua utilizando as demais vacinas quando disponíveis nas pacientes com comorbidades. Quando você coloca na balança, é importante avaliar o risco-benefício, que muitas vezes o risco é muito maior, né? E é o que a gente verificou no momento em que a gente tomou a decisão do óbito pela Covid do que a vacinação. Se a gente não conseguir entender esse custo-benefício, fica muito difícil a gente tomar uma decisão. A questão é qualquer vacina, o deputado Luizinho é médico, obviamente ele sabe disso, ela tem um risco intrínseco de provocar morte. A vacina da febre amarela, eu posso estar enganado aqui, mas a cada 400 mil casos que tomam, uma pessoa morre. Agora, obviamente, que em regiões endêmicas, você tem que usar. Na audiência, a Anvisa explicou que a recomendação de avaliação médica para a vacinação de grávidas vale para todas as vacinas aprovadas no Brasil, até a realização de estudos mais robustos que a Pfizer e a Janssen já estão fazendo. Isso reforçou a posição dos deputados por exigir prescrição de um médico no caso das gestantes. As pessoas, as famílias que têm grávidas próximo, ou as próprias grávidas, elas precisam saber quais os riscos que elas estão correndo, quais as evidências existem, e ela precisa tomar essa decisão. Na necessidade que nós temos da continuidade do processo de imunização para as mulheres grávidas e puérperas com comorbidade, que tivéssemos sim a prescrição médica. Eu acho que fica mais claro, dar mais, não só transparência, mas mais segurança a essas mulheres. É totalmente diferente uma prescrição médica para uso da vacina do que uma vamos dizer assim, deputada Carmen, a autorização da própria pessoa. A própria pessoa ela não tem discernimento, ela não tem qualificação científica e técnica para decidir ou não pela aplicação da vacina, porque ela não estudou para isso. A gestante ela faz o acompanhamento pré-natal, ela não é um ser que não vá a médico, ela vai no pré-natal, ela acompanha. Então, a prescrição para a gestante vai ajudar, inclusive, a elas. Nessa quinta-feira, 13 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre inicia a vacinação de pessoas com mais de 55 anos portadoras de comorbidades
contra a Covid-19. Serão vacinadas apenas aqueles que já se cadastraram no site da Prefeitura e que receberam um e-mail confirmando a imunização. As pessoas que preenchem esses requisitos podem procurar por um dos seguintes postos de saúde, da 1 da tarde até as 7 da noite. Cidade Jardim, São João, São Cristóvão, Pão de Açúcar e Colinas de Santa Bárbara. Para se vacinar, é preciso apresentar um comprovante que demonstre pertencer a um dos segmentos contemplados. Podem ser utilizados laudos, declarações, relatórios médicos com descritivo ou CID da doença ou condições de saúde, constatando o CPF ou CNS do usuário, assinado e carimbado em versão original. Na próxima semana tem início a 19ª Semana Nacional dos Museus e o Museu Histórico Municipal de Pouso Alegre, Tony Toledo, preparou uma programação virtual especial. Confira. O Museu Histórico Municipal Tony Toledo participa da 19ª Semana Nacional dos Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro dos Museus. Participe, acesse e se inscreva em instagram.com/museuttoledo, instagram.com/museuttoledo ou pela TV Câmara, no canal digital 18.2. As lives serão realizadas no dia 17 de maio, às 7h30 da noite, com o tema 4ª edição do álbum de figurinhas do museu. No dia 19 de maio, às 7h30 da noite, a live será com o professor Giovanni Silva Balbino, que abordará o tema A Igreja e o Estado na Educação Profissional em Pouso Alegre, 1917-1947. Já no dia 20 de maio, às 7h30 da noite, a live será com o historiador e diretor do Museu Histórico de Espírito Santo do Dourado, Fernando do Vale, com o tema Bate-Papo sobre Museus. Participe, acesse instagram.com/museuttoledo ou pela TV Câmara Pouso Alegre, canal digital 18.2. A seguir, Câmara de Pouso Alegre aprova denominações de logradouros na sessão ordinária desta semana e mais, exportações do agro mineiro atingem melhor resultado dos últimos 24 anos. Voltamos já. Você percebeu que a TV Câmara está com muito mais notícias? Esse é o seu canal com a Câmara Municipal de Vereadores de Pouso Alegre. Na TV Câmara você encontra transparência e democratização da informação pública. TV Câmara de Pouso Alegre. A TV feita pra você. Na década de 1940, existia em Pouso Alegre um caminhão-pipa da prefeitura que era utilizado para molhar as ruas centrais da cidade. O veículo chamava a atenção, principalmente das crianças, que adoravam levar um banho da água do caminhão-pipa. Nesta fotografia da década de 40, é possível avistar a garotada na frente do veículo à espera de um banho. Neste outro registro, feito no sentido contrário, é possível ver todos atrás do caminhão para fazer pose e sair bem na foto. Esse caminhão chegou no município na década de 40 e foi adquirido para irrigar as ruas e ajudar a conter a poeira. Aconteceu em Pouso Alegre. Visite o Museu Histórico Tony Toledo, localizado na sede da Câmara Municipal de Pouso Alegre, Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera, e faça uma viagem ao passado. A TV Câmara de Pouso Alegre faz parte de uma rede nacional. São 60 emissoras espalhadas pelo Brasil e mais de 100 cidades em processo de implantação. Além disso, mais de 300 municípios aguardam a liberação de um canal. O dia a dia do Parlamento pouso-alegrense, os debates entre os vereadores, as propostas de lei, os discursos dos seus representantes na Câmara, sempre ao vivo, as principais decisões para o desenvolvimento da sua cidade. Você só tem aqui, na TV Câmara de Pouso Alegre.
Na sessão ordinária dessa semana da Câmara Municipal de Pouso Alegre, foram aprovados projetos de lei de denominações de logradouros públicos dos vereadores Leandro Moraes, do PSDB, Miguel Júnior Tomatinho, do PSDB e Eliselto Guido, do Patriota. De autoria do vereador Leandro Moraes, do PSDB, passa a denominar-se Avenida Benedita Marques de Souza, a atual Avenida número 1, sem saída, com início na Estrada Rural Jordino Rodrigues Fraga, no bairro Residencial Vecom. De autoria do vereador Miguel Júnior Tomatinho, do PSDB, passa a denominar-se Rua Antônio Garcia de Moraes, a atual Rua C, com início na Rua Nicásio Pereira de Aquino e término na Rua Salvador Ferrari, no bairro Comunidade São Judas Tadeu. De autoria do vereador Eliselto Guido, do Patriota, passa a denominar Rua Dito Paulino de Paula, a atual Rua 4 do bairro Lago Azul, com início na Rua José Paulino Domingues e término na Rua sem denominação do loteamento São Marcos. O agronegócio mineiro segue trazendo bons resultados para a economia de Minas Gerais. Nos 4 primeiros meses do ano, o estado já atingiu a sua melhor marca nas exportações desde 1997, quando foi iniciada a série histórica, com 3 bilhões de dólares em receita e um volume de 3 milhões de toneladas embarcadas ao exterior. Em relação ao mesmo período de 2020, o crescimento foi de 19,4% na receita e de 2,2% no volume, de acordo com a assessora técnica da Superintendência de Inovação e Economia Agropecuária da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O aumento do preço de alguns commodities foi um dos fatores que levaram a este resultado, com um preço médio de 872 milhões de dólares a tonelada. Os produtos mineiros foram enviados para 155 destinos diferentes, entre eles China 23%, Estados Unidos 12%, Alemanha 11%, Bélgica 5% e Japão 5%. Os principais produtos da pauta exportadora mineira foram café, 49%, complexo de soja 22%, carnes 10%, complexo sucro-alcooleiro 7% e produtos florestais 6%. Os satélites que estão no espaço são fundamentais para a comunicação na Terra. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem o próprio satélite. Saiba mais na última reportagem sobre telecomunicações no Brasil. E você sabia que os satélites que estão no espaço são fundamentais para a gente conseguir se comunicar aqui na Terra? E o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem o próprio satélite. Conheça mais sobre essa história na última reportagem do Especial Conecta. Essenciais para as telecomunicações, os satélites são os responsáveis pela transmissão do sinal de rádio, televisão e telefone, além da comunicação entre aviões e navios por todo o mundo. Os satélites também possibilitam o uso do GPS, hoje tão comum no dia a dia. Em 2019, graças à internet via satélite, as comunicações também ajudaram a salvar vidas na tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Foi um papel, eu diria, de pronto atendimento. Chegamos a ter lá da ordem de 40 estações no final para dar cobertura. Nesse período todo ficou em Brumadinho. Hoje o Brasil faz parte do seleto grupo de países que contam com o próprio satélite. É o SGDC, Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações. O lançamento, em 2017, representou a conquista de um novo lugar no espaço. Na órbita da Terra, o SGDC recebe, amplifica e envia de volta o sinal de comunicação. O sinal atinge todo o território do país e a parte do Oceano Atlântico conhecida como Amazônia Azul. O satélite trouxe mais autonomia e segurança para as telecomunicações no Brasil. Permitiu a implantação de internet banda larga em áreas rurais e de floresta, como na Amazônia. E também representou economia, já que antes o país tinha que alugar satélites privados. Apesar de parecer algo tão distante, a 36 mil quilômetros da Terra, o satélite está bem próximo da nossa realidade. Por eles são trafegadas imagens de televisão, por eles são trafegadas imagens de segurança, trafegadas informações de localização de pessoas, de equipamentos. Hoje, o Brasil conta com mais de 13 mil pontos de acesso à internet via satélite. 9 mil deles estão em escolas públicas, principalmente as da zona rural, e 248 em escolas indígenas. 30% do satélite brasileiro também atende às comunicações das Forças Armadas.
Unidades de saúde, de segurança pública e comunidades quilombolas também são beneficiadas. 80% desses pontos estão localizados nas regiões Norte e Nordeste, que são as regiões mais carentes de conexão. A gente leva o sinal de internet onde não tem ou onde tem uma internet muito precária. E quais são as perspectivas para o futuro das comunicações via satélite? Com a integração com sistemas hoje tudo automatizado, tipo a IoT, que as máquinas vão falar entre si, no campo principalmente, e também nessas comunidades carentes, é o futuro integrado com as tecnologias de 5G, de 4G. Obrigado por sua audiência. Até a nossa próxima edição.